Boa tarde, a paz de Jesus, a alegria do Espírito Santo. O amor da Santa Virgem Maria esteja no coração de cada um que ouve essa meditação, né? Hoje é 12 de julho de 2024, praticamente 1h da tarde, né? E hoje nós vamos meditar no mesmo capítulo, o capítulo 10 de Mateus, onde ele começa fazendo a escolha dos apóstolos, onde ele dá instruções e confere-lhes o poder, aonde ele cita o nome dos 12 apóstolos, aonde conferindo o poder ele diz o que é que tem que fazer, que é curar os doentes, libertar os cativos, aquela, né, toda uma história, todas as instruções. E aí, hoje, Jesus continua na sua pregação de envio, só que começa lá do versículo 16, quando ele começa a falar para nós, através do Evangelho, que é do próprio Jesus, segundo Mateus, que vem dizer para nós: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e aceitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes preso, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não serei vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, seu filho, os filhos levantar-se-ão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Né? Hoje, Jesus continua nessa pregação de envio dos apóstolos. Que ele já começa dizendo que nos envia como ovelha, que é um animal indefeso, no meio de lobos. Por quê? Nossa, Jesus está dizendo que vai me enviar como uma ovelha, que é um animal indefeso, no meio de lobos, que é um animal feroz. Mas ele faz isso para deixar claro para nós que não são as nossas forças humanas. Olha, eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos, para deixar claro que não é pelas suas próprias forças humanas que vai manter de pé a minha igreja, que vai manter de pé a tua pregação, que vai manter de pé a tua casa, que vai manter de pé a tua vida. Não, mas é a minha força, que é para quando tiver a coisa acontecendo, as pessoas saberem que Raimunda, que agora fala, como apóstolo, estou me colocando no lugar desses apóstolos, que Raimunda, que agora fala, não é Raimunda, não é pela força de Raimunda, não. Ela não tinha o poder, a força, a coragem para fazer isso, não. Liga aí. Mas, eu estou falando aqui com Raimundo, que está aqui na minha frente. Mas que são, não é a minha força humana, mas é a força do próprio Cristo. Do próprio Cristo, que diante da maldade do mundo, a gente tem que colocar, quando a gente sair em pregação, quando a gente sair, como ele nos envia aqui, saber que a única confiança que nós temos que ter é em Cristo. Porque se eu sair da minha casa para pregar o Evangelho, para levar o Cristo, seja onde for, o ir de pregar o Evangelho a toda criatura, confiando na minha sabedoria, que é pouquíssima, ou ainda que você pode ser formal, pode ser aquela pessoa. Não, você tem que sair confiando em Jesus, né?
Porque lá no versículo 17, ele diz assim, 17 e 18 em diante, ele vem dizer para nós: cuidai-vos dos homens, porque eles vos levarão aos seus tribunais, vocês vão ser açoitados, né? Por minha causa serão levados diante de reis. E quando for, aí ele diz assim, para a gente ter cuidado. Porque a nossa pregação, a nossa missão é falar dele. Ele nos deu uma missão, e a missão é de evangelizar, é de falar do Cristo, é de levar a conversão às pessoas, ao mundo, né? Mas a nossa pregação, ele diz, tenha cuidado, porque a nossa pregação, ela incomoda o mundo. E por que a minha pregação incomoda o mundo? Porque eu estou ali para falar de Jesus, e Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho por onde eu tenho que caminhar para pregar a verdade. E a verdade, quando nós pregamos a verdade, tem até uma frase feita aí, que diz que quando nós falamos a verdade, nós perdemos amizades. Mas a verdadeira amizade a gente não perde, porque é a de Cristo. Então a nossa pregação, ela incomoda o mundo. Porque o mundo jaz, o mundo está aí falando, não tem medo, o mundo não tem medo de ir com suas ideologias, o mundo não tem medo de dizer o que quer, hoje é aberto e nós, como cristãos, estamos como de boca fechada, com medo do que está acontecendo. Porque está sendo confirmado o que ele está dizendo aqui. Vocês vão diante dos tribunais, vocês vão ser açoitados com varas, vocês, por causa de mim, serão levados diante dos governadores e assim diante dos reis, porque vocês assim será minha testemunha para ele e para os pagãos. Nós somos essas testemunhas de Cristo. E aonde é que está a nossa coragem? Porque nós estamos com medo, nós estamos trancados. O máximo que a gente faz é ali na igreja, em um grupo. Eu falo muito em grupo de oração, porque eu participo de um grupo de oração, o nome do meu grupo é Grão de Mostarda, pequenininho, né, da Renovação Carismática, onde eu moro aqui, né, todas as terças-feiras o meu grupo. Aí a gente, o máximo que vai é ali no meu grupo e pregar. Não é só no meu grupo, onde eu fui chamada a ser apóstolo, discípulo, seguidora, pregadora, intercessora, ministra de música. Não é só no meu grupo. É ao mundo. É ao mundo. E o mundo implica tudo. O mundo implica a vizinhança. O mundo implica a minha faculdade, como eu venho dizendo há 2 dias atrás. O mundo implica tudo. Aonde eu estiver. É no ônibus, é no carro, é no Uber, é no médico. É aonde eu estiver. Eu tenho que ser essa minha testemunha. Porque muitos ainda não ouviram falar da verdade, que é o Cristo. Escutam, tem muita gente que perde tempo no celular ouvindo coisas do mundo. O mundo vai acabar, que vai ter não sei quantos dias de escuridão, e isso vai colocando medo nas pessoas, que as pessoas não vou viajar não, porque disseram que lá em Natal vai vir uma onda muito enorme. Eu estou dando exemplos, mas é o que também a gente está vendo. Eu estou citando a minha cidade, Natal, que é onde eu moro. Lá não vou para Natal não, porque lá tem praia e vai ter um tsunami tão grande que vai matar todo mundo lá. E o mundo está conseguindo colocar isso nas pessoas e as pessoas estão ficando trancadas em casa. Não estão levando a palavra de Cristo por medo, né? E aí, só que ele diz assim, mas só que quando vocês forem presos, não se preocupe pela maneira com que você vai agir, não. Pelo que você vai dizer, pelo que você vai falar. Não sabe por quê? Porque ele diz aqui, porque quando você for falar, o Espírito do meu Pai falará em vós. Então nós não devemos temer ao que vem para nós, porque não somos nós. A partir do momento que eu saio para falar de Deus, não é Raimunda que está pregando, mas eu tenho que aceitar e tenho que deixar o Espírito de Deus falar em mim. E de verdade, hoje, às vezes eu medito muito, eu sou muito naquilo que eu acredito, naquilo que eu vejo, eu sou muito observadora. Se eu chego no canto é algo muito forte, eu olho, eu observo e sinto, né? E hoje eu vejo que muitos de nós
em coisas que a gente vê, será que Deus está agindo mesmo? Será que é Deus que está falando? Às vezes eu olho e olho cada pregações lindas, mas aí a gente olha, sabe, eu não sou exegeta, eu não sou estudiosa, aquela coisa, eu sou simples, uma pessoa simples. Eu tenho um pouco estudo, mas eu tenho uma coisa grande em mim, que é fome da palavra de Deus. E muitas vezes tem pessoas que misturam as coisas e aí a gente fica duvidando. É bonita, mas até onde essa música me levou para adorar a Jesus? Até onde essa pregação que eu acabei de ouvir me levou para o Cristo, né? E aí, outra coisa, quando ele diz que nos envia como ovelhas, né? Ele diz assim, isso aí é uma arma que ele nos dá. Né? Além do Espírito Santo, ele nos arma, porque ele diz assim, sede prudentes como a serpente, olha, eu te envio como ovelha no meio de lobo, e pois sede pois prudente como a serpente. A serpente, ela defende a sua cabeça, ela sempre defende a sua cabeça. E isso aqui vem, se a serpente, ele fazia essa coisa de ser prudente como a serpente. Serpente já é um nome tão, né? E a gente como serpente, mas serpente é coisa venenosa, a gente pensa na cobra, né? Naquela coisa. A cobra, ela levanta a cabeça, você pensa, quem é do interior, que já viu muito, sabe que a cobra, quando ela tá para dar, ela faz isso. Ela levanta a cabeça, né? Então isso, o que ele quer dizer para nós? Ser prudente, porque a cobra, a serpente, ela defende a cabeça dela, ela levanta, né? Por quê? Porque nós não devemos nunca perder a reta razão do que nós estamos fazendo. Significa dizer para nós, ser prudente como a serpente, né? A serpente, ela muda de pele. Tem cobra que muda de pele. Não sei se vocês sabem, mas eu fui criada nos interior aqui do Nordeste. E já vi muito dessas coisas, né? Tem cobra que ela fica rodeada de uma forma, esperando alguém passar no caminho, que você olha, parece um cocô de uma vaca, você olhando de longe. Porque ela muda a cor dela. E mudar de pele significa Jesus está dizendo, né, que se eu tenho que ser prudente como a serpente, e elas são prudentes, na hora tem que ser, eu tenho que mudar minha conduta. Vai ter hora que eu vou ter que mudar minha conduta no sentido de conversão, de me converter, mudar a minha conduta. Olha, eu estou assim, então tenho que mudar a minha conduta. Outra coisa é que a cobra faz, ela soube argumentar muito bem. Lá em Gênesis, ela argumentou de uma forma que Eva caiu bravo no pecado, não foi assim? Então, como pregador, como arauto, como discípulo, como apóstolo de Cristo, eu tenho que ter esse mesmo argumento. Eu tenho que saber argumentar para fazer com que as pessoas encontrem com Cristo. Porque antes desse argumento chegar no meu irmão, ele já chegou em mim, ao ponto de haver uma conversão na minha vida. O que Raimundo era antes, ela passou a ser diferente, pela palavra de Deus, né? Mas ele também diz que nós temos que ser simples como as pombas, pura, inocente, né? Nós temos que ter a pureza, porque a verdadeira arma é a palavra de Deus. E a palavra de Deus eu tenho que argumentar. E é nesse sentido, né? E aí eu queria concluir esse momento de meditação, né? Falando do último versículo. O versículo 22, eu quero fechar com esse versículo 22. Eu estava procurando aqui porque meu óculos está dando, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a nossa grande promessa. Nós seremos odiados por muitos. Assim como Cristo não foi aceito,
Assim, por muitos Cristo não foi aceito, e porque não foi aceito, morreu de forma muito dolorida, humilhante. Tiraram a roupa de Cristo. Cristo morreu seminu. Naquela época, um homem seminu era uma vergonha. Não sei vocês, mas tem muitas pessoas hoje que quando a gente chega na casa deles, eles vestem uma camisa, o homem, né? Eles não recebem. Hoje isso é comum, isso é normal, o homem andar seminu na rua, mas naquela época não. Então foram na integridade de Jesus, né? E muitos vão vir para cima da gente com vontade. Quem sabe se alguns que agora escutam essa minha meditação não vai dizer assim, essa mulher aí é muito santa, é muito isso. Eu não sei se santa por completo ainda sou, mas todo dia eu estou buscando essa santidade. E eu quero ser essa mulher que um dia, quando Jesus me levar de volta para minha casa paterna, que é o céu, que eu não quero ficar nesse torrão aqui não, que é muita complicação, eu quero ser lembrada como uma mulher que viveu a fé, que não negou Jesus, que batalhou, que mesmo diante das dificuldades nunca murmurou e que na vida dela, apesar de toda a batalha, ela só teve vitória. Porque o importante não é nem a vitória, é saber batalhar. E eu quero ser conhecida como isso, como uma mulher que batalhou e sempre esteve ali, com a fé firme em Jesus Cristo. Aí eu vou fechar com um versículo que está lá em 1 Coríntios, que diz assim, olha só, 1 Coríntios 1, diz assim, vede, irmão, o estudo do mundo, vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus os escolheu para confundir os fortes. Então, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, né? Então, é essa daqui, a Raimunda, que vos fala que Deus escolheu, que não tem muito estudo, mas que tem o Cristo dentro de mim e que tem uma sede de que você queira viver esse Cristo que hoje eu vivo, porque minha vida mudou por completo. E é essa mudança que eu quero que você experimente, dessa mudança, de ser essa ovelha no meio dos lobos aí, no mundo tão... O mundo é um lobo para nós. Jesus Cristo é aquele ser que nos dá força, que nos dá coragem para ir ao fim, porque só Ele é que faz eu estar aqui, diante de vocês, falando essa verdade. Amém?